Olá pessoal, vamos fazer o segundo exemplo aqui da aplicação das leis de Kirchhoff, ok? Nesse caso, de forma semelhante como no exemplo anterior, como nós tínhamos uma capacitância, uma resistência e uma indutância, agora nós temos o caso em que todos esses elementos estão em paralelo, certo? Então, nesse caso vai ser mais indicado que nós obtenhamos as equações desse circuito utilizando a lei de Kirchhoff das correntes, que é a segunda lei de Kirchhoff que nós analisamos no vídeo anterior. Então, como é que vai funcionar aqui? Nós teremos esse nó, certo? Que nós estamos marcando aqui em vermelho. E o que nós teremos? Bom, nós teremos aqui essa corrente II, que é a corrente de entrada da fonte, e teremos aqui uma corrente que é IC, essa corrente que é IR, e essa corrente que é IL. Pois bem, então essas três correntes, elas estão relacionadas pela lei de Kirchhoff das correntes da seguinte forma: todas as somas das correntes, vamos escrever a segunda lei IJ, somatório de IJ variando J deve ser igual a zero, certo? Isso, se nós analisarmos o nó que está aqui em vermelho, vai ser equivalente a escrever o seguinte, que II menos IC menos IR menos IL é igual a zero. Pois bem, então agora basta descrever as leis dos elementos, ou a corrente de cada um desses elementos, descritas por suas leis, de modo a obter a equação que rege esse fenômeno. Pois bem, então, através dessa equação, que obtivemos, essa primeira equação, que obtivemos através da aplicação da lei de Kirchhoff das correntes, nós escrevemos então as correntes em cada um dos elementos, de acordo com suas leis. Pois bem, a corrente no capacitor vai ser igual a capacitância vezes a derivada da tensão no capacitor do tempo, certo? A corrente no resistor vai ser igual a 1 sobre R vezes a tensão no resistor, e a corrente no indutor vai ser igual a uma corrente no indutor no instante zero, mais a integral de 0 a t, tudo isso vezes 1 sobre L aqui, né? Da tensão em lambda de lambda. Pois bem, então vejam que aqui essa tensão é a tensão no indutor. Analisando aqui esse circuito, nós vemos que a tensão no capacitor é igual à tensão no resistor, que é igual à tensão no indutor, que é igual à própria tensão na saída, que denotamos aqui por EO. Muito bem, então se a gente descreve todas as tensões aqui por EO, nós vamos ter C de EO dt, para a tensão corrente no capacitor, perdão, e teremos aqui 1 sobre R vezes EO, e aqui teremos IL no instante zero, mais 1 sobre L, a integral de 0 a t, EO, lambda de lambda. Pois bem, então substituímos, se enumeramos aqui essa equação por 1 e essa aqui por 2, substituímos aqui a segunda equação em 1, de modo a obter uma equação diferencial que vai relacionar todas as tensões com o sinal de entrada, certo? Muito bem. Então aqui nós teremos I menos IC, que agora é C DEO dt, menos 1 sobre R EO, menos IL instante zero, menos 1 sobre L integral de 0 a t, EO lambda de lambda. Tudo isso é igual a zero. Pois bem, então essa equação, como no exercício anterior, nós não podemos ainda traçar a sua transformada de Laplace de uma maneira conveniente, em função desse termo que contém a derivada. Então, de modo a resolver esse problema, nós vamos fazer a derivada, derivar ambos os lados dessa equação no tempo, e depois obter a sua transformada de Laplace. Então, isso equivale a fazer o seguinte: eu vou derivar tudo isso aqui no tempo, ddt
E a derivada do lado direito da equação, como é derivada no tempo de zero, é igual a zero, não vou preocupar em denotar isso. Então, vou ter aqui agora d e dt menos c, a derivada segunda da tensão da saída, dt2, menos 1 sobre r EO, perdão, esqueci a derivada, então fica d EO dt. A derivada da condição inicial é zero, menos 1 sobre L, a derivada da integral, vai ser o próprio argumento da integral, que é igual a EO. Tudo isso é igual a zero. Lembrando que nós queremos saber EO de S sobre I de S. O que nós podemos fazer? Nós podemos, então, fazer a transformada de Laplace dessa equação, de modo a obter o seguinte: nós vamos ter S e I de S, perdão, aqui considerando sempre condições iniciais nulas, né, que é a própria definição da função de transferência. Então, nós vamos ter C S2EO de S menos S sobre R EO de S menos 1 sobre L EO de S. Tudo isso é igual a zero. Vou colocar o zero aqui desse lado, que não coube. Muito bem. Então, agora o que eu devo fazer é basicamente colocar todos esses termos em evidência e resolver essa equação, de modo a ter EO de S sobre I de S em evidência. Muito bem. Como é que eu faço isso? Eu vou ter zero novamente é igual a RL S I de S menos RLC S2 EO de S menos LS EO de S menos R EO de S. Muito bem. Então, essa equação, se eu coloco o EO de S em evidência, vamos fazer o seguinte: EO de S é RLC S2 mais LS mais R é igual a RLS I de S. Muito bem, então para obter a função de transferência, então apenas colocamos em evidência, como faremos no próximo slide. Então aqui temos o que obtivemos anteriormente, e para a função de transferência, então, como nós queremos EO de S sobre I de S, temos então RLS, tudo isso sobre RLC, perdão, RLC S ao quadrado mais LS mais R. Isso termina o nosso exercício. Então veja que aqui, para obter então essa função de transferência, aplicamos a lei de Kirchhoff das correntes, de modo a obter uma relação entre todas as correntes desse circuito, e com as leis de cada um dos elementos, que obtivemos aqui, nesse conjunto de equações 2, conseguimos então relacionar a entrada, a corrente, a entrada do circuito, que é a corrente da fonte, com a tensão de saída nos terminais que escolhemos.